Muito boa noite, meu querido concurseiro! E hoje iniciamos a quinta aula do nosso curso de português com a professora Janaína Souto. Eu sei que foi um dia estressante, cansativo, mas se prepara que agora vai vir uma super aula com a professora Janaína. Então se prepara e vamos para a aula? Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Janaína Souto, a sua professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo a mais uma aula e agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, um conteúdo aí que se você não souber, terá problema na prova, que é termos da oração. Este conteúdo de termos da oração, ele é um conteúdo muito extenso, que a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui hoje é o seguinte: nós vamos ver agora a teoria dos termos da oração, a divisão dos termos da oração, onde se encaixam os termos da oração. Entretanto, essa não será a última vez que trabalharemos com isso, apenas a primeira. Isso quer dizer que durante o nosso curso, durante o desenrolar das nossas aulas, haverá outros momentos em que eu falarei para você sobre termos da oração. Vou pegar um exemplo aqui aleatório. O agente da passiva é um termo integrante da oração. Para hoje, eu quero que você saiba que ele é um termo integrante. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o agente da passiva em outros momentos. Os objetos direto e indireto são também termos integrantes. Para hoje, eu só quero que você saiba isso, pois, afinal, nós vamos trabalhar com objeto direto e indireto quando falarmos sobre verbos. Mais um e último exemplo. O sujeito oracional é um sujeito bem difícil, que vem em forma de oração. Para hoje, eu só preciso que você saiba que ele é um termo essencial, porque em outros momentos nós trabalharemos aí o sujeito oracional, que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Olha só o nome, né? Sujeito oracional, e olha como nós vamos ver lá na frente. Oração subordinada substantiva subjetiva. Então, qual é o nosso recado? Tudo bem se você não entender tudo de todos os termos da oração hoje. Afinal, nós não vamos encerrar o estudo de cada um deles apenas nessa aula. Ela é uma aula introdutória que nós passaremos também em outros momentos aí falando sobre estes termos. Combinado assim? Minha introdução, além dessa para você, é que você saiba aí que existem 3 termos da oração, tá? Existem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Nós vamos iniciar aqui com os termos essenciais. Eu espero que você goste dessa aula. Vamos lá? Vamos trabalhar com termos da oração, iniciando aqui pelos termos essenciais. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, tá? São chamados assim porque normalmente as orações são formadas por ele. Eu digo que os termos essenciais, eles precisam estar lá. Precisam estar lá. Por isso que são chamados de termos essenciais. O sujeito é o termo que faz o verbo ser conjugado. Assim, o verbo ou a locução verbal concorda em número e pessoa com o sujeito. E cada sujeito está ligado a um verbo ou locução verbal. Uma dica para você encontrar o sujeito: pergunte ao verbo o que ou quem. E aí aqui já é o primeiro momento em que eu peço para você que você faça aí uma despedida, né, um funeral de algumas dicas que você já recebeu por aí, principalmente na época de ensino médio, a respeito de como achar objeto direto, indireto e sujeito. Eu tenho quase certeza que você ouviu algum professor dizer que para achar objeto direto você pergunta o quê, por exemplo. Eu comprei um doce. Eu comprei o quê? Um doce, não é isso? Para achar objeto indireto, você pergunta de quê, para quê, por exemplo. Eu preciso de você. Eu preciso de quê? De você. Esqueça isso. Se você não esquecer isso, você vai ter dificuldade na aula. Não na minha, não. Você vai ter dificuldade nas aulas. Porque esses conceitos são ultrapassados e, como que eu posso dizer? São poucos. Não é suficiente, eles são insuficientes. Quando você pergunta um que para o verbo, você pode achar o sujeito da oração. Quando você pergunta de que, você pode achar até um complemento nominal e não só um objeto indireto. Eu tenho quase certeza que você sempre pensa assim, pô, tem preposição, é objeto indireto. Não! O complemento nominal, por exemplo, é um termo sempre preposicionado, né? Então, você pode perguntar o que para uma oração e a resposta não ser objeto direto, ser o sujeito.
Qual é, então, a lição que fica aqui? Esqueça desses macetes que você ouviu, o quê, de quê, para achar algumas coisas. As estruturas da língua portuguesa são, sim, mais complexas do que isso, mas você já é adulto o suficiente para entender que a vida não é tão bela assim em determinadas coisas, tá? Esses macetinhos aí só vão te prejudicar. Esquece um pouco isso, foca aqui na maneira como eu tô te mostrando de descobrir isso daqui, que vai ser muito melhor para você, beleza? Tá dado o recado aí, vamos voltar. Então, para achar o sujeito, você faz a pergunta o que ou quem. O sujeito pode ser simples, oculto, composto, indeterminado, inexistente e oracional. Tá? Então tá aqui, ó, oracional e oração sem sujeito, que é o chamado de inexistente. Então tá aí, são 6, ó. 1, 2. Aí nós temos aqui o indeterminado, 3. Oculto, 4, composto, né? 4, 5, 6. Tá aí. São 6 os tipos de sujeito da língua portuguesa. A banca costuma perguntar qual é o tipo de sujeito, né? Mas ela faz mais isso quando você tiver ali um paralelo entre sujeito indeterminado, sujeito oculto, etc. O natural é ela perguntar para você mesmo quem é o sujeito da oração, tá? O sujeito simples apresenta apenas um núcleo explícito. Perdão. Eu sempre digo que você vai ter ali um núcleo para circular, né? Então, se você encontrar a seguinte oração. Alguém... Ficou bem ruim esse alguém, né? Eu vou melhorar. Alguém me acordou. Então, ou melhor, alguém chegou. Tá aí. Há bancas que dizem que esse sujeito aqui, ele é indeterminado da oração alguém chegou. Mas por que a banca diz isso? Porque as pessoas costumam dizer que o sujeito simples é aquele que eu sei quem é e o indeterminado eu não sei quem é. Cuidado com esse negócio de saber ou não saber quem é, gente. Quando eu falo aqui, eu uso da palavra alguém, essa palavra semanticamente é indefinida, porque aqui você tem um pronome indefinido. Você não sabe a identidade dessa pessoa, mas isso do ponto de vista semântico e não sintático. Traduz, professora, o sujeito está aqui para você circular. Um núcleo só. A gente fala, então, que o sujeito simples é aquele sujeito que você tem ali um núcleo para circular. Um núcleo explícito. Prof, é sempre pequenininho? Não, gente, você pode ter um sujeito grandão, tá? Um sujeito simples grandão. É uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Então, alguém chegou, alguém é sujeito. Mas na oração, a instituição de ensino preparatório para concursos de carreiras policiais fez uma promoção. Quem fez uma promoção? A instituição de ensino preparatório para concurso de carreiras policiais. Todas essas palavras compõem o sujeito. Mas esse sujeito gigantesco, ele tem um núcleo. Quem é o núcleo desse sujeito? O núcleo é instituição. Tem a instituição de ensino preparatório para concursos de carreiras policiais. Todas essas 9 palavras fazem parte do sujeito gigantesco, mas que só tem um núcleo. Jana, como que eu vou lembrar quem que é o núcleo? Lembra da nossa aula de classes de palavras. Quem nasceu para ser o núcleo dos termos nominais não foi o substantivo? Então, vai ser o substantivo que é o núcleo. Esse substantivo vai ser o núcleo em a instituição, porque ele vem acompanhado apenas de artigo e o núcleo do sujeito nunca poderá ser preposicionado, tá? Isso é uma coisa que já podemos escrever aqui bem no inicinho da nossa aula. Então, o sujeito aqui é um termo cujo núcleo nunca poderá ser preposicionado. Núcleo não pode ser preposicionado. Tem gente que fala por aí que o sujeito não pode ser preposicionado. Tem que ter muito cuidado com essa fala, porque parece que não pode ter preposição dentro do sujeito, né? E não é isso. Pode ter sim uma preposição dentro do sujeito. Igual, em a instituição de ensino preparatório para concursos de carreiras policiais, você tem sim sujeito nessa construção. Perdão, tem sim preposição nessa construção. O núcleo, a instituição é que não pode ser preposicionado, né? Então, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Ok? Então, fica aí o recado que o sujeito simples não tem a ver com tamanho, tem a ver com a quantidade de núcleos, e o sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo explícito, independente do tamanho desse sujeito. Sujeito oculto apresenta um núcleo implícito, elíptico, mas facilmente identificável pelo contexto ou pela desinência. Então, gente, o sujeito oculto, assim como o sujeito simples, ele só tem um núcleo. Entretanto, no sujeito oculto, você, aqui, ó,
é contexto, é desinência. Ele vem implícito, elíptico para você. Ele é chamado de desinencial, vocês vão entender melhor na nossa aula de verbos. Você vai entender melhor na nossa aula de verbos pelo fato de que a desinência do verbo vai te entregar quem que é o sujeito. Por exemplo, se eu falo assim, ó, passarei na prova. Passarei na prova. Aí eu te pergunto, quem passarei na prova? Lembra que a pergunta do quem ajuda você a descobrir? Quem passarei na prova? Eu. Tá vendo que o eu é um sujeito que não aparece explicitamente, mas que pela flexão do verbo você consegue identificar que o sujeito sou eu? Isso pode acontecer pela flexão do verbo, isso pode acontecer por causa de um contexto. Então, você fala assim, por exemplo, as garotas estavam felizes naquele dia, ponto final. Chegaram cedo da festa, chegaram tarde da festa. Quem chegaram tarde da festa? Ora, as garotas, que veja que, por mais que não esteja escrito lá para você, você entende pelo contexto anterior que quem estavam felizes eram as garotas, então elas que chegaram aí tarde da festa. Por isso, você tem que ter muito cuidado quanto ao sujeito oculto, porque ele é um sujeito que você conhece, mas você de fato não enxerga naquela oração. Tem que ter cuidado com isso, tá? Quando apresenta um núcleo elíptico, implícito, mais facilmente identificável pelo contexto ou pela desinência. Então, aqui, ó, passarei na prova, quem passarei na prova sou eu. Mas eu falo assim para você, ó, elas chegaram cedo e saíram tarde. Aqui, gente, uma coisa que nós temos que fazer o tempo inteiro é dividir as orações, tá? Onde que começa e onde que termina uma oração. Então, aqui, por exemplo, ó, em elas chegaram cedo, aqui você tem uma oração. E saíram tarde, aqui você tem outra oração. Então, essa distinção das orações, você tem que ter muito cuidado para que você consiga fazer. Aqui você tem que dividir uma e dividir a outra oração. Primeira oração, ela chegou cedo, e a segunda oração, e saíram tarde, né? Elas, perdão, chegaram cedo e saíram tarde. Então, eu vou consertar aqui, ó, porque estava no Zoom, dava para arrumar. Olha como é que você vai dividir. Em elas chegaram cedo e saíram tarde. A primeira oração é elas chegaram cedo. A segunda oração é e saíram tarde, tá vendo? Então, você tem que dividir oração por oração. Quem é o verbo de chegaram? Quem é o sujeito do verbo chegaram? Elas. Tá aí, ó. Elas, que é o sujeito do verbo chegaram. Elas que chegaram cedo. Aí eu te pergunto, o sujeito desse verbo tal não tá explícito? Tá. Quantos núcleos você tem para circular? Um aqui, ó, tá vendo? Então, esse sujeito aqui, ele é oculto. Esse sujeito, ele é oculto. Agora, quem saíram tarde? Ah, foram elas. Oh, meu Deus do céu, tô fazendo bagunça aqui, gente. Volta. Eu preciso de um espaço maior para não fazer besteira aqui. Calma lá. Respira fundo aí que eu vou trocar aqui, porque eu tô fazendo bobeira. Ó, vamos lá. Agora vai ficar melhor para vocês, tá? Que você vai lendo os trem tudo junto e aí vai aparecendo uma coisa que não é. Eu mesmo acabo misturando. Então, agora com essa imagem limpa, vai ficar melhor aqui para mim e para vocês, tá? Peço desculpas ali pela confusão que eu estava fazendo antes. Agora vai ficar melhor. Vamos lá. O sujeito simples é um sujeito explícito. Vou fazer um paralelo entre as orações. Então, se eu falar assim para você, ó. Elas chegaram cedo. Tá? Ignora o que eu falei anteriormente. Tá aí. Elas chegaram cedo. Quem chegaram cedo, Jana? Elas. Tá aqui, ó. Elas é sujeito do verbo chegaram. Então, veja que esse sujeito que você circula, ele é um sujeito simples, ok? Tudo bem. Agora, vamos dizer que nessa mesma oração, eu coloco assim para você, ó. Nessa mesma oração, vou repetir o elas chegaram cedo para contextualizar. Elas chegaram cedo. Eu coloco assim, ó. E saíram tarde. Agora, olha o que você tem. Quem elas chegaram cedo e saíram tarde, você tem duas orações. E saíram tarde, você tem duas orações. Qual que é a primeira oração, Jana? A primeira oração é elas chegaram cedo. Essa oração tem sujeito explícito? Tem aqui, ó. Elas é sujeito do chegar. Só que isso aqui já é outra oração.
Tá vendo? E saíram tarde. Quem saíram tarde? Elas. Só que esse elas não está escrito nessa oração. O elas faz parte de outra oração. Mas você sabe quem é o sujeito do saíram. O sujeito do saíram ainda é elas. Só que não está explícito para você. Por isso que ele é oculto. Tá vendo? O elas aqui, ele é simples para o chegaram e ele é oculto para o saíram. Pronto, agora eu organizei a minha mente. O que eu tô querendo dizer para você, então? O sujeito simples apresenta um núcleo explícito. O sujeito oculto apresenta um núcleo implícito. É um sujeito que você conhece a identidade dele do ponto de vista, né, de saber ali quem era a explicitude, e agora ele vem implícito, só que ele não está escrito na oração. E aí você tem que ter muito cuidado para partir cada uma das orações no seu ponto adequado ali, né? Se eu falo assim para você, as meninas estão presentes na reunião e falarão assim que possível. A primeira oração, as meninas estão presentes na reunião, tem um sujeito, as meninas. Quantos núcleos? Um, que é meninas. Então, sujeito simples. Agora, aí, ainda neste período, eu tenho assim, ó, e falarão assim que possível. Quem falarão assim que possível? Ainda são as meninas. Só que as meninas não estão apresentadas nesta oração, elas estão lá na outra. Então, elas são um sujeito de um jeito da outra. Para essa oração, o sujeito é oculto. A mesma coisa que eu coloquei aqui, ó. Elas chegaram cedo, simples, elas. E saíram tarde. Quem saíram tarde? Ainda foram elas. Só que o elas não está aqui, o elas está lá em outro lugar. Por isso que é oculto, que é aquele sujeito que você conhece, né? Você sabe quem ele é contextualmente, mas ele não está explícito na construção. Eu posso até me adiantar, falando para vocês aqui um pouquinho do indeterminado, por mais que o próximo seja o oculto, para dizer o seguinte, que o sujeito indeterminado, ele é um sujeito que tem formas de acontecer. Existem 3 formas de você indeterminar um sujeito na língua portuguesa. E uma dessas formas de você fazer um sujeito determinado é você usar um verbo na terceira pessoa do plural sem contexto, ó. Agora, sem contexto, só assim, turma, ó. Saíram tarde. Quem saíram tarde? Me fala aí, quem saíram tarde? Ah, professora, foram elas. Como você sabe? E se foram eles? E se foi Joana e Tiago? E se foi Maria e Leonardo? Você não sabe. Uma das formas de se determinar um sujeito na língua portuguesa é você usando um verbo na terceira pessoa do plural sem antecedente explícito. Então, olha que interessante. Na oração ali do oculto, nessa oração aqui, o sujeito é elas porque existe um contexto. Mas aqui nessa oração debaixo do indeterminado, você só chega para você e fala assim, ó, saíram tarde, você já não sabe quem é o sujeito. Vamos dizer que o contexto aqui, ó, fofoca. Falaram de você. Falaram de você. Ah, quem falaram de você? Ah, não sei, não posso contar. Tá vendo que a intenção é você indeterminar o sujeito da oração? Então é isso. Sujeito simples é um sujeito que tem um núcleo explícito. Sujeito oculto, ele também tem um núcleo, só que esse núcleo é implícito, ele é um núcleo elíptico, ele é um núcleo ali que você só descobre pela desinência do verbo, pelo contexto da oração, né? E existe também o sujeito composto, que é aquele sujeito que tem 2 núcleos ou mais. Por exemplo, aí você vai ter 2 coisas para circular. Sei lá, Ana e Maria farão a festa. Não precisa de exemplos difíceis para entender contexto, tá, gente? Tem muita gente que pensa assim, ah, professora, mas isso não vai cair na prova. Claro, você está entendendo ainda o conceito. Como é que você vai entender um conceito difícil, né? Então, vamos começar aqui no fácil para entender dos conceitos, ó. Ana e Maria farão a festa. Quem farão a festa? Ana e Maria. Tá vendo? Você tem 2 coisas para circular. Então, se você tem 2 coisas para circular, o sujeito é considerado composto. Então, voltemos aqui para o conceito, ó. Tá aí, ó. Tá bem aqui. Sujeito simples, ele tem aí, apresenta um núcleo explícito. O sujeito oculto, ele é implícito, elíptico, como passarei na prova, que era o que estava aqui, ó. Passarei na prova. Eu precisei sair desse slide, porque eu estava falando com vocês, mas lendo, né, outras partes aqui. Aí você vai pronunciando o que você está lendo. E o sujeito composto apresenta mais de um núcleo explícito. Então, eu posso dizer assim para você, ó, Janaína e Paulo, Janaína e Paulinho, estão aqui. Quem estão aqui? Janaína e Paulinho.
Aqui veja que você tem a implicitude da palavra eu. Aqui você tem a explicitude tanto da Janaína quanto do Paulinho. Então, você tem dois sujeitos aqui, sujeitos compostos que são explícitos. Eu quero fazer um último comentário para você a respeito de sujeito composto, que eu gostaria que você anotasse num balãozinho aí no seu material, que é o seguinte: a forma como o verbo pode ficar para a concordância do sujeito composto. Por enquanto, nesse momento agora eu vou só mencionar e lá na hora que eu colocar no quadro de concordância eu vou escrever. O sujeito composto, ele tem duas maneiras de concordar. Ele tem uma maneira de concordar quando ele está antes do verbo, que aí o verbo precisa concordar com ele, sempre com os dois núcleos. Então, Janaína e Paulinho estão, você só tem essa opção, porque o sujeito está anteposto ao verbo, antes do verbo. Agora, se você leva o sujeito para a frente do verbo, ou seja, sujeito posposto, você tem aí as duas possibilidades de concordância. Você pode colocar o verbo tanto no singular quanto no plural. Então, Janaína e Paulinho estão aqui, obrigatoriedade do verbo no plural. Agora eu posso dizer, estão aqui Janaína e Paulinho, estou concordando com os dois, ou está aqui Janaína e Paulinho concordando apenas com o mais próximo, tá? Então, o que você pode anotar no seu material, mas sabendo que eu vou dar exemplos depois de novo, é que com sujeito composto anteposto, concordância obrigatória no plural. Com sujeito composto posposto, concordância facultativa. Ou plural, concorda com os dois, ou singular, concorda com o mais próximo, beleza? Então, se não deu para pegar aí, volta um pouquinho que você vai conseguir anotar. O sujeito indeterminado, ele é até parecido com o oculto, tá? Mas você tem uma diferença do seguinte ponto de vista. Ele vai apresentar aí três maneiras de acontecer, né? O sujeito indeterminado, ele ocorre de três formas. São três as formas de você determinar o sujeito na língua portuguesa. É um rol taxativo de opções. A primeira opção é o verbo na terceira do plural, que eu falei lá para você, igual eu coloquei no exemplo, né? Saíram tarde. Quem saíram tarde? Não sei. Falaram de você. Quem falaram de você? Não sei. É um sujeito ali que você de fato não conhece a identidade, né? Ele é parecido com o oculto, porém, apesar de o verbo indicar que houve uma ação praticada por alguém, a identidade do sujeito ela é indeterminada. Existem três construções, tá? Com o sujeito indeterminado na língua portuguesa. A primeira construção, o verbo na terceira pessoa do plural. Quando a oração apresenta um verbo na terceira do plural, que é o eles aqui ou elas, né? Mas a gente coloca aqui no neutro masculino, não é possível identificar o sujeito dessa oração, por isso ele é classificado como indeterminado. E aí, claro, né, gente, sem contexto, né? Se você não tiver o contexto, se você tiver o contexto e tiver na terceira do plural, dá para você identificar. Aqui, ó, sem contexto. Disseram que ele vai viajar. Aí eu te pergunto, quem foi que disse isso? Quem foi que falou que ele vai viajar? Você chega pra pessoa e fala assim, oi menina, tudo bem? Tudo. Disseram que você vai viajar. Aí você fala, quem falou isso pra você? Nem lembro. Às vezes a pessoa lembra, ela não quer contar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falaram aí que você vai faltar no sábado. Estão falando isso lá, falaram isso. Aí você pergunta, quem é que tá falando isso de mim? Não, não posso falar, não gosto de intriga, não gosto de fofoca. A intenção é indeterminar o sujeito da oração. Então, essa é uma das formas de se indeterminar um sujeito na língua portuguesa, usando o verbo na terceira do plural. Falaram que haverá greve na universidade. Quem falaram isso? Quem foi que disse isso? Quem falou isso? Tá vendo? Não é possível saber, a menos que estivesse explícito em orações anteriores ou posteriores, que é o que eu falo lá, o contexto. Havendo contexto, ok. Não havendo contexto, não tem como determinar o sujeito dessas orações aqui. Segunda forma de se determinar o sujeito da oração. Verbo na terceira pessoa do singular mais um si. Gente, esse si aqui é o si que eu sei que você já ouviu falar dele. É o si índice de indeterminação do sujeito, tá? Índice de indeterminação do sujeito. Aqui, pessoal, nós vamos ver esse conteúdo aqui posteriormente, né? Então, cada coisa no seu lugar, tá? Esse si aqui, ele é índice de indeterminação do sujeito. Então, outro caso de sujeito determinado acontece nas orações que possuem o verbo aqui na terceira pessoa do singular, mais o pronome si, que é o índice de indeterminação do sujeito.
Então, por exemplo, precisa-se de profissional de marketing. Quem está precisando desse profissional de marketing? Não sei, professora. Pois é, você não sabe? Fala-se muito sobre violência. Quem é que está falando sobre violência? Você também não sabe? Então, o que você tem aqui é uma indeterminação do sujeito. Eu posso adiantar para os senhores que esses verbos aqui, que são na terceira do singular, mais o se, eles são normalmente verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Mas fiquem tranquilos que o nosso próximo conteúdo é um conteúdo de verbos, e aí você vai saber o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo intransitivo, o que é um verbo de ligação, tá? Os verbos no infinitivo impessoal. O que é o infinitivo impessoal, Jana? Os verbos terminados em ar, i, é isso que é infinitivo, tá? Na próxima aula vai ficar mais claro isso para você. O verbo do infinitivo, ele termina em a, ou i. Quando o verbo estiver nessa forma infinitiva, não dá para você determinar o sujeito da oração. Então, o terceiro e último caso de sujeito determinado ocorre com o verbo no infinitivo impessoal. Isso quer dizer que são verbos que não se relacionam a nenhuma pessoa, apresentando aí sentido genérico ou indefinido. Vamos lá. Era complicado gostar de todos no escritório. Era complicado gostar de todos no escritório. Quem que achava complicado gostar de todos no escritório? Quem que achava legal assistir filme no cinema? Quem que achava triste saber dessas cenas? Opa, comi aqui sem querer, meu slide. Engoli aqui sem querer, faltou o S e o pontinho. Quem que achava triste saber dessas cenas trágicas? Não dá para você saber. Por quê? Porque os verbos gostar, assistir e saber estão no infinitivo impessoal, ou seja, não dá para você descobrir quem que é o sujeito da oração. Então, existem aí 3 formas de você indeterminar um sujeito da oração. Essa aqui é a forma mais comum de prova, tá? Claro, com o se também, só que aí você teria lá o conteúdo de funções do se, né? Que aí é um conteúdo frequente em prova. Mas do ponto de vista dos tipos de sujeito, o indeterminado que mais cai é com terceira do plural. Então, você teria ali terceira pessoa do plural, terceira pessoa do singular mais um se, e o verbo no infinitivo impessoal. Tá aí. Essas são as 3 formas de você fazer um sujeito indeterminado na língua portuguesa, ok? Então, revisão até aqui. O simples tem um núcleo explícito, o oculto, um núcleo implícito, é desse aqui que a gente está falando. O composto, 2 núcleos ou mais, explícitos também. E o indeterminado pode ocorrer de 3 formas: usando um verbo na terceira do plural sem contexto, usando um verbo na terceira pessoa do singular mais um se, ou um verbo no infinitivo impessoal. E aí existe aqui, gente, o sujeito oracional, que é um sujeito aqui que, meu Deus do céu, é esse mesmo que você não tem que encafifar com ele. A gente vai ver em outro momento, tá? O sujeito oracional, para hoje, você só tem que saber que é um sujeito que vem em forma de oração. Pronto. É isso. Se eu te perguntar, sujeito oracional, como é que ele é? Aí você fala assim, é um sujeito em forma de oração. É isso que você precisa saber. Porque o sujeito oracional é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E a gente só vai ver isso aqui lá na frente do nosso curso, tá? Uma das últimas aulas aí. O sujeito oracional, então, é um sujeito que vem em forma de oração. Agora, um exemplo eu posso te dar. Então, vamos colocar aqui mais um, o oracional. Um sujeito em forma de oração. Eu poderia colocar aqui como exemplo para você, é importante que se estude português. É importante que se estude português. Tá aí. O que é importante? Tá vendo como a pergunta do o que você acha o sujeito? O que é importante? É importante que se estude português. E você tá vendo que isso aqui tudo é uma oração, porque tem verbo? Pronto, isso que é o sujeito oracional. Se você coloca essa oração na ordem direta, e é uma coisa que eu vou falar para vocês assim que eu finalizar esse slide, você vai ter assim, que se estude português é importante. Ou seja, quem é importante? O que é importante? Que se estude português. Então, você tem aqui um sujeito que veio em forma de oração. Por isso ele é chamado de sujeito oracional.
E existe também o sujeito inexistente, tá? Ou a também chamada oração sem sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito inexistente, gente, eu apago e faço de novo, porque eu sei que alguns de vocês podem até tirar print, eu acho que vocês merecem uma letra que preste, tá? Minha letra, ela é linda, infelizmente nas telas não adianta, eu já tentei, mas fica sempre feia. Sujeito inexistente ocorre com verbos impessoais. O nosso principal verbo impessoal da língua portuguesa é o verbo haver, no sujeito de existir. Então, por exemplo, haverá provas este ano. Então, olha que interessante. Provas não é sujeito do verbo haver. Por que que não é sujeito? Porque o verbo haver veio no sentido de existir. Ele é um verbo impessoal. Então, o sujeito inexistente ocorre aí com verbos impessoais. Não há sujeito nessa oração. É isso mesmo. Existe um tipo de sujeito em que o sujeito não existe, que é o sujeito inexistente, tá? Vamos ver sobre esse sujeito aqui no nosso slide, tá? Assim. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando as orações apresentam verbos impessoais, os quais, por sua semântica, não apresentam um sujeito promovendo a ação verbal. Tais verbos são usados na terceira pessoa do singular, exceto o verbo ser, que é um verbo anômalo. Vocês vão entender melhor sobre ele. Ele é um verbo doidão, tá? Mas, sei lá, 99%, tá, dos verbos impessoais apresentam-se aí na terceira pessoa do singular. De todos os verbos impessoais, muita atenção ao verbo haver, gente. É o que mais cai em prova, tá? Mas eu coloquei aqui para você a lista de verbos impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Então, vale ressaltar que o verbo para ser impessoal não é só o verbo haver. Não, é o verbo haver no sentido de. São verbos específicos com sentidos específicos para que eles possam ser impessoais, tá? Não é só tipo, o verbo tal. Não, o verbo haver no sentido de existir. Os verbos haver e fazer indicando tempo decorrido. Verbos de ligação, como ser, estar, ficar, permanecer, continuar, fazer, indicando tempo ou clima. Fenômenos da natureza, indicando sentido denotativo, tá? Por exemplo, chover no sentido de chuva mesmo. Chove pouco em Brasília. Aí você tem aqui um verbo que indica fenômeno da natureza, a oração não tem sujeito. O que eu quero dizer com sentido denotativo? Que, gente, se eu falo assim, ó, choveram lágrimas dos meus alunos, já não é mais o sentido denotativo, é um sentido conotativo, porque o que chove é chuva e não lágrima. E aí, neste caso, em choveram lágrimas, o sujeito é lágrimas, lágrimas choveram, né? Então, você tem que tomar cuidado que o sujeito ele é inexistente com verbos que indicarem fenômeno da natureza, quando de verdade for fenômeno da natureza, tá? Se não for, não é sujeito inexistente. Ok? Então, aqui é a lista para você. Haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, sendo que nesse é o que mais cai. Haver e fazer indicando tempo decorrido, o fazer cai muito como tempo decorrido, né? Então, por exemplo, ó, se eu falo assim para você, fazem 10 anos que me formei. Essa primeira oração aqui, ó, fazem 10 anos, ela tá errada. Por que ela está errada? Porque o fazem vem indicando o tempo que passou. Já se passaram 10 anos, então é faz 10 anos. E não fazem 10 anos, porque ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Tá entendendo? Dentre esses verbos, o que mais é cobrado é o verbo haver no sentido de existir. Entre eles, embora haja equivalência semântica, há diferença sintática. Vamos lá, então, entender o que seria isso. O verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Então, a oração não vai ter sujeito. Por isso, ele tem que ficar sempre no singular, sendo mais específica na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo transitivo direto. Você vai entender melhor isso aqui na próxima aula. Os conteúdos vão se acumulando. Logo, você vai encontrar um objeto direto. Então, você vai ter aqui que o verbo haver, ele é um VTD que possui objeto direto. Já o verbo existir, ele é um verbo pessoal. Então, ele tem sujeito. Então, vai ter concordância. No singular ou no plural, dependendo do sujeito. Já ele é um verbo intransitivo. Então, ele não possui objeto. Quando o examinador pedir para você substituir um pelo outro, que acontece muito, o que era objeto direto para o verbo haver, vira sujeito do verbo existir.
Então, vamos ver isso aqui na prática para você entender melhor. Há problemas financeiros no Brasil. Há problemas financeiros no Brasil. Problemas financeiros não é sujeito do verbo haver, porque o verbo haver aqui vem empregado no sentido de existir, então ele não possui sujeito. Se ele vem no sentido de existir e problemas financeiros não é sujeito, é o quê? Como você acabou de ver ali em cima, ele é um verbo transitivo direto, então problemas financeiros é objeto direto. Isso quer dizer que é um verbo que pede um complemento sem preposição. Pausa para a hidratação, gente. Bebendo uma aguinha aqui. Então, ele é um verbo transitivo direto que possui objeto direto. Aí, o que a banca vai te pedir? Ela vai pedir para você para trocar o a por existe. Tá aí, ó. Existe problemas financeiros no Brasil? Pode? Não pode. Por que não pode? Porque o verbo haver, ele é impessoal, mas o verbo existir, ele é pessoal. Então, ele concorda com o sujeito dele. E quem é o sujeito do verbo existir aqui? Problemas financeiros. Então, o que isso significa? Que o verbo haver, ele só está no singular porque ele não tem sujeito. Mas o existe tem. Eu estou fazendo assim que eu estou soluçando, já passa. O existir tem. Então, se problemas financeiros é sujeito do verbo existir, ele tem que ficar no plural e não no singular. Então, o que isso significa? Que esse verbo aqui, ó, ele tá no plural. Opa, deixa eu voltar. Ele tá no plural porque o sujeito dele é problemas financeiros, que é um sujeito no plural. E aí, o que a banca pede para você substituir um pelo outro, tem que ficar muito de olho nisso, né? E aí, aqui existem, gente, é um verbo intransitivo. O que isso significa? Que quem existe, existe. Ele não pede complemento, ele só pede sujeito. A ordem direta aqui seria assim, ó, problemas financeiros existem no Brasil. Inclusive, lembra que eu falei para vocês que ia mencionar isso sobre ordem direta? Olha só. Voltando aqui para essa tabela, veja que em muitos momentos o sujeito ele está na ordem direta. Aqui, ó. Elas chegaram cedo. Professora, mas como assim ordem direta? A ordem direta seria assim. Primeiro você tem o sujeito, depois você tem o verbo e depois você tem um complemento. Então, quando eu falo em ordem direta, eu posso também chamar essa ordem de ordem canônica, tá? Colocar um azinho mais parecido com a ordem canônica. Muitas bancas usam nessa construção, ordem canônica. O que é isso? Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento. Então, colocando com uma frase simples aqui, ó, Janaína comprou uma camisa nova do Flamengo. Inclusive, gente, isso aí vai dividir opiniões, hein? Mas é isso. Vou mostrar para vocês já em qual caneca que eu tô bebendo meu café de hoje. Janaína comprou uma camisa. Janaína é sujeito. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. Você vai entender melhor sobre transitividade já. Quem compra, compra algo. Ó, quem compra, compra algo. Não há nenhuma interrupção entre o verbo e o complemento. Algo. Não tem preposição. Verbo transitivo direto. Uma camisa é objeto direto, não tem preposição. Então, o que você tem aqui? O SVC, ó. Sujeito, verbo e o complemento do verbo. Isso é ordem direta nas construções, né? Então, quando você tem aqui essas formas aqui, ó, aqui você tem sujeito, verbo e não tem complemento, porque cedo é adjunto adverbial de tempo, você vai entender melhor. Então, aqui muitas orações estão na ordem direta. Essa oração aqui, ó, ou do oracional, ela tá na ordem indireta, ó. É importante que se estude português. A ordem direta seria assim, ó, que se estude português é importante, tá? Mas tá aí para vocês um resumo dos sujeitos. Nós gastamos mais tempo nos sujeitos, gente, porque tipo de sujeito cai muito em prova. E mesmo que nós, mesmo sabendo que nós vamos estudar um pouco mais isso aqui em outros momentos, eu decidi destinar mais tempo para isso daqui, tá? Vocês podem também revisar este conteúdo apresentado lá no PDF focado. Aí a gente viu que os termos da oração essenciais são o sujeito e o predicado.
E a gente vai falar que tudo que não é sujeito é predicado. Então, voltando aqui para essas orações, eu poderia fazer a seguinte coisa, ó. Se tudo que não é sujeito é predicado, então elas chegaram cedo, elas é sujeito e o resto é predicado. Tá vendo? Voltando lá para a primeira, ó. Janaína comprou uma camisa. Quem comprou uma camisa? Janaína. Então, se eu faço isso aqui, ó, eu tô partindo do lado de cá tá o sujeito, que você já sabe, e do lado de cá tem o predicado. Tudo que não é sujeito ou vocativo é predicado da oração. Então, é bom que você saiba que existem 3 tipos de predicado. O predicado, ele pode ser nominal, ele pode ser verbal e ele pode ser verbo nominal. Para eu te mostrar um exemplo disso aqui, eu vou jogar para você aqui no slide em branco, ó. Vamos lá. Vamos dizer que você tem a seguinte coisa. Vamos voltar lá para o Janaína, né? Aí eu vou dizer assim, ó. Janaína chegou aqui. Aí eu vou dizer que Janaína é... Sabe que eu posso dizer que Janaína é bonita, gente? Nem todo mundo vai concordar, mas minha mãe fala que sim, então meu marido também fala. Então, vou colocar. Janaína é bonita. E eu vou colocar aqui Janaína chegou bonita. Vou colocar aqui com exemplos práticos, te mostrar o que é um predicado verbal, um nominal e um verbo nominal. Vamos lá. Então, Janaína chegou aqui, Janaína é bonita, Janaína chegou bonita. Quem é sujeito de Janaína chegou aqui? Janaína. E aqui também, e aqui também. Tá vendo? Aqui dentro da oração chegou aqui, pessoal, o verbo, ele é o núcleo. Por que ele é o núcleo? Aí eu vou precisar que você lembre da aula passada. Lembra que eu te disse que o verbo, ele nasceu para ser núcleo do predicado? E que o único verbo que não é núcleo do predicado é o verbo de ligação? Se você não lembra disso, revisa para você entender isso aqui agora. Então, aqui nessa oração, Janaína chegou aqui, o chegou é um verbo comum. Ele é um verbo forte. Então, ele vai ser núcleo. Se o verbo aqui, ó, se o núcleo, gente, dessa oração é um verbo, esse predicado aqui, ó, ele é predicado verbal, porque o núcleo é um verbo. Mas aí eu disse para você que quando o verbo for o verbo de ligação, esse é o único momento da língua portuguesa em que você não tem um verbo como núcleo, porque o VL, o verbo de ligação, ele é um verbo fraquinho, tadinho, é um verbo vazio. Então, Janaína é bonita é o predicado, só que dessa vez, bonita é que vai ser o núcleo, tá vendo? Bonita é que vai ser o núcleo. Aí eu te pergunto, bonita é verbo ou é nome? Bonita é um núcleo e bonita é um nome. Então, se o núcleo é um nome, esse predicado é do tipo nominal. Tá aí, predicado nominal. Tá vendo? Por que esse predicado é nominal, Jana? Porque o núcleo é um nome. Mas olha o que você tem aqui embaixo. Chegou bonita. Capta a ideia, capta a ideia. Você tá vendo que eu misturo o chegou, que é o verbo forte, e o bonita, que é o de cima, que é o predicativo? Para quem não lembra, meus amores da minha vida, isso aqui é o predicativo, ó. Eu ensinei isso para vocês também na aula passada, ó. O predicativo. Eu falei que o adjetivo, ele podia ser adjunto adnominal ou predicativo. Nesse caso aqui, bonita é predicativo do sujeito, ó, tá vendo? Ó? Então, o predicado nominal ocorre assim, com o verbo de ligação mais o predicativo. E aí, olha o de baixo como é verbo nominal, ó. Janaína chegou bonita. Por que é verbo nominal? Porque você tem chegou, que é o núcleo verbal, e você tem bonita, que é o núcleo nominal. Por isso que aqui você tem um predicado, verbo nominal. Esse que é o conceito. Tá vendo? Então, predicado verbal, o núcleo é um verbo. Predicado nominal, o núcleo é um nome. Por quê? Porque apresenta um verbo de ligação que não dá conta de ser núcleo. E como que vai ser, então, o predicado verbo nominal? A mistura dos dois. Um verbo forte qualquer, mais um predicativo do sujeito ou do objeto. Por isso que o predicado ele é chamado de verbo nominal. Beleza? Tranquilinho? Então, já, depois dá um print nessa tela aí que ela vai te ajudar. Então, o predicado nominal, ó, o nome, o predicativo do sujeito, é a parte mais significativa do predicado. É constituído sempre de um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Então, ó, esses moradores, aqui vai ser um sujeito,
continuam, verbo de ligação. Professor, eu não sei a lista de verbos de ligação, não se preocupe que na próxima aula nós teremos, tá? E sem moradia vai ser aqui, então, o predicativo do sujeito, porque é a característica aqui dos moradores, né? Então, você tem aqui um predicado nominal, porque o verbo é um verbo de ligação. Já o predicado verbal expressa ideia, ação, movimento e tem como núcleo um verbo qualquer, exceto de ligação, ou seja, um verbo forte. Joana comprou o bolo. Joana é sujeito, aqui, ó, daqui para lá é predicado. E aí, quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto, o bolo, objeto direto. Esse verbo é um verbo forte, é um verbo que não é de ligação, por isso que o predicado é verbal. Já o verbo nominal é a mistura dos anteriores. É composto de um verbo qualquer que não seja de ligação, mais um predicativo. Aí pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Eu vou mostrar isso para vocês em breve. Os alunos pularam felizes. Quem pularam felizes? Os alunos. Os alunos aqui é sujeito da oração. E quem pula, gente, pula algo. O verbo pular não é um verbo de ligação. Ele é um verbo comum. Ele era para ser um verbo forte. Então, ele nasceu para ser núcleo. Só que feliz é característica dos alunos e não do verbo. Então, aqui você tem um predicativo. Quando você tem um verbo forte mais um predicativo, então você tem aqui um predicado verbo nominal. É isso. Apesar de este conteúdo não aparecer em prova de maneira tão objetiva, né, para você encontrar ali o tipo de predicado, mas é claro que é algo que nós não podemos passar batido aí sem sombra de dúvida, né? Então tá aqui para você os exemplos práticos da diferença entre o verbal nominal e o verbo nominal. E aí, como você viu ali, parece que existem dois tipos de predicativo, né? O do sujeito e o do objeto. Então eu vou passar um tempinho aqui agora mostrando para você quando que o predicativo é do sujeito e quando que o predicativo é do objeto. Basicamente, gente, o conceito é esse mesmo. O predicativo do sujeito relaciona-se ao sujeito e o do objeto com o objeto, que é normalmente o objeto direto. Olha o exemplo. Estamos felizes. Vou pegar isso aqui como exemplo. Estamos felizes. Aí está escrito lá, estamos felizes. Estamos... Vou colocar no minúsculo. Vocês vão entender por quê. Estamos felizes. Quem estamos felizes? Nós. Aqui não apareceu, mas no dia da prova, se não aparecer, você mesmo vai lá e põe. Nós estamos felizes. Então, olha o que você tem em nós estamos felizes. Que aqui você tem um sujeito da oração. Estar é um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, verbo de ligação. E feliz é uma característica de nós. Tá vendo? Somos nós que somos um sujeito que estamos felizes. Então, se feliz é uma característica do sujeito, então felizes é o predicativo. Só que de quem? Do sujeito. Então, aqui feliz é predicativo do sujeito. Mas olha a diferença aqui embaixo. Ó, deixei-a preocupadíssima. Vamos lá. Em deixei-a preocupadíssima, quem é o sujeito da oração deixei-a preocupadíssima? Não sou eu? Então, já escreve, ó. Eu deixei-a... Vou colocar preocupada para não escrever tudo. Preocupada. Beleza. Aí, olha o que você tem. Que em eu deixei-a preocupada, esse a não é um ela, que a gente não pode falar deixei ela preocupada, não é isso? Eu deixei ela preocupada. Beleza? Então, esse a é como se fosse um ela. Como você tem esse a como se fosse um ela... Você tem aí essa construção aqui que não pode acontecer, mas esse a é como se fosse um ela. Vamos colocar aqui só para a gente entender. Eu deixei-a preocupada. Quem é o sujeito? Eu, ok? Quem deixa, deixa alguém. Então, você deixa alguém, verbo transitivo direto. Quem é esse alguém que você deixou? Ela, objeto direto. Preocupada. Gente, preocupada não era o que ela é. Preocupada é o que você fez com ela. E aí você vai ver que preocupada não sou eu, ó, para ser predicativo do sujeito. Preocupada é ela, é o objeto. Então, preocupada é uma característica do objeto. É predicativo, não do sujeito, mas do objeto. Por que, meus amores, que esse negócio é chamado de predicativo? Porque é uma característica aí do objeto que quem deu foi o sujeito. Esse é basicamente o conceito de predicativo do objeto.
Quem fez alguma coisa com o objeto foi o sujeito. Não é uma característica intrínseca do objeto, é uma característica atribuída pelo sujeito. Vejamos. Se eu falo assim, ó, eu assisti a aula interessante. Eu assisti a aula interessante. Você foi lá, chegou à aula e assistiu a aula interessante. Interessante é o que a aula é. Interessante não é o que você acha dela. Você foi lá e assistiu ela sendo interessante do jeito que ela é. Só que você pode falar assim, ó, eu achei a aula interessante, tá vendo? Ó, eu achei a aula interessante. Talvez a aula não seja interessante, mas você que é sujeito achou isso, então você está atribuindo a característica ao termo. E aí, olha como seria predicativo do objeto, ó, eu achei a aula interessante. Tá aí, eu achei a aula interessante. Quem é o sujeito? Eu. Quem acha, acha algo. Então, verbo transitivo direto. A aula é objeto direto. Interessante sou eu? Não. Interessante é a aula. Mas essa aula é interessante? Sempre foi? Não, foi você que achou. Então, veja, é uma característica dada pelo sujeito ao objeto direto normalmente. Tá vendo? Pode ser objeto indireto? Pode, mas são raras as vezes. Normalmente é o objeto direto, tá? Então, eu achei a aula interessante. Interessante não é o que a aula é, interessante é o que eu acho dela. Então, é predicativo do objeto, porque a aula é o objeto. Deu para entender? Ó, vou apagar tudo que tá no slide, ó. Eu te tornei um homem famoso. Eu, que sou o sujeito, tornei alguém. A ti. Tornei você o quê? Um homem famoso. Você era famoso? Não, fui eu que fiz isso. Tá vendo? Consideramos a aula interessante. Aqui o sujeito é nós. Nós consideramos algo, a aula. Consideramos algo o quê? Interessante. Interessante somos nós? Não, é a aula. E nós achamos isso da aula. Tá vendo? Elas me julgaram sagaz. Elas é o sujeito. Quem julga, julga alguém. Quem é esse alguém? Eu, o me aqui, tá vendo? Ó, objeto direto. Elas julgaram a mim, julgaram-me sagaz. Sagaz não são elas, sagaz sou eu, que elas julgaram. Tá vendo? Então, o predicativo do objeto é uma característica dada pelo sujeito ao objeto. Se você não entendeu tudo, volta um pouquinho, né? É bem arriscado o que eu vou dizer agora, mas você pode ver até no YouTube mesmo, paralelo, hein? Predicativo do objeto, que aí são vários professores falando a mesma coisa até você pegar. Eu não acho que você deva se preocupar muito, porque isso aqui é bem raro de prova. Mas, gente, a gente não pode estudar só o que a gente acha que cai, né? Se você ainda não entendeu, assista esse vídeo várias vezes, ou você me pergunta lá no Instagram, @prof.janainasouto, pede um outro exemplo, eu faço um áudio para você, sei lá, isso pode ajudar, né? Ou até põe no YouTube mesmo, algum professor com o qual você já se identifica com a didática, pedindo ali para explicar o predicativo do objeto. Eu não acho muito difícil, é uma característica do sujeito, né? É uma característica dada pelo sujeito ao objeto. O termo não é aquilo, é o que o sujeito acha daquela coisa. E normalmente esse objeto é o objeto direto, tá bom? Esse aí é o predicativo do objeto. E aí a gente tinha visto até agora os termos essenciais, né? Que era o sujeito e o predicado. Então, quando a gente trabalhou ali, a gente viu que os termos essenciais são sujeitos e predicados. E existem os termos integrantes, que para hoje é um dos menos, para esta aula é um dos menos importantes, tendo em vista que nós vamos estudá-los todos eles novamente, em outros momentos, né? De outros pontos de vista. Lembra que eu falei para vocês que estava tomando café numa caneca diferente? Ó, deixa eu falar uma coisa. Existem pessoas legais e existem pessoas maravilhosas. As pessoas legais são aquelas que torcem para diversos times. Eu não tenho nada contra as pessoas. Contra os vascaínos eu tenho um pouquinho contra, mas assim, não tanto. Que eu gosto de seres humanos, tá bom? Eu gosto de vocês. E existem as pessoas maravilhosas. São aquelas pessoas que são flamenguistas, né? Às vezes você é flamenguista porque você nasceu flamenguista, de família. Eu, por exemplo, eu sou flamenguista de família. Meu pai me ensinou a torcer pro Flamengo. Só que aí teve uma época da minha vida que eu tava questionando muito. Eu falei, gente, será que eu quero mesmo ser flamenguista? E aí eu estudei muito sobre o Flamengo, aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria pra minha vida. Então, o maior defeito pra mim, por exemplo, uma pessoa vascaína. Ah, eu sou vascaíno porque meu pai me ensinou. Tudo bem. Eu sou vascaíno porque eu quero. Aí, entendeu?
Você no cafezinho? Ai, ai. Os termos integrantes da oração servem para completar o sentido de certos verbos e certos nomes. São eles o objeto direto, o indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Todos os 4 nós vamos ver de novo em outros momentos. Portanto, agora eu vou me apegar só ao conceito. O objeto direto estabelece uma relação sintática com o verbo transitivo direto ou direto e indireto. Tá vendo? Você não viu isso ainda sobre verbos. Na próxima aula eu vou te mostrar. Ó, nos últimos dias, Deus começará o despertar de um novo mundo. Deus é o sujeito. Quem começa algo. Verbo transitivo direto. O despertar de um novo mundo, objeto direto. Objeto direto porque complementa um verbo transitivo direto. Nós precisamos do computador novo. Quem precisamos? Nós. Quem precisa de algo. Tá vendo que tem interrupção de preposição? Quem precisa de algo. Se é um verbo que está pedindo complemento, é um verbo transitivo indireto. O nome do complemento que complementa um verbo transitivo indireto é objeto indireto. Só que aí eu já quero dizer uma coisa para vocês. O próximo é o complemento nominal. Pois é, prestem muita atenção. Muitas bancas chamam isso aqui pelo nome de batismo. Eu sei que a gente chama de objeto direto e objeto indireto. Mas o nome de batismo mesmo não é esse, gente. É assim, ó. Complemento verbal direto. Igual existe o complemento nominal, existem 2 complementos verbais. O direto e o complemento verbal indireto. Tá vendo? Então, existem aí complementos verbais e o complemento nominal. O nome de batismo do objeto direto é complemento verbal direto. E do indireto é complemento verbal indireto, porque eles complementam um verbo. Já o complemento nominal complementa um nome. Que nome é esse? Um substantivo, só o abstrato, você vai ver isso já que eu vou fazer a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal. O substantivo, só o abstrato, adjetivos ou advérbio de base adjetiva, que são aqueles terminados em mente, né? Então, por exemplo, temos certeza da aprovação. Tem uns malucos aí da cabeça que vão dizer que isso aqui é objeto indireto só porque tem preposição, tá repreendido. Para ser objeto indireto, o verbo que tem que ter pedido. Então, vamos lá. Temos certeza da aprovação. Quem temos certeza da aprovação? Nós. Ok, então tá aqui o sujeito. Nós. Quem tem algo. Então, verbo transitivo direto. O que é o algo que eu tenho? Certeza. Objeto direto. Eu tenho o quê? Certeza da aprovação. Só que veja que esse da aprovação, ele está sendo solicitado pela palavra certeza. Porque quem tem certeza de alguma coisa. A palavra certeza, que é um substantivo abstrato, ela está solicitando um complemento. E certeza, gente, é um nome, ó, é um substantivo. É um nome que está pedindo para ser complementado, tá vendo? Funciona como objeto direto, mas está pedindo complemento. Da aprovação, complementa o nome, então é complemento nominal. Professora, não entendi. Quando nós fizermos o paralelo entre complemento nominal e adjunta de nominal, haverá muitos outros exemplos para você comparar. Para agora, complemento nominal é um complemento solicitado por um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Pronto. Cada coisa no seu lugar. Confie em mim quando eu disser assim. Para agora o que você precisa é isso. Professora, não tô especialista em complemento nominal. E não precisa estar. Eu preciso que você saiba que complemento nominal é exigido por um nome. Quem que é esse nome? Substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Fechou. Tá suficiente. O agente da passiva. Esse aqui é outro que a gente só vai ver lá na frente. A gente vai ver isso aqui lá na nossa aula de vozes verbais. Porque o agente da passiva é um camarada que aparece na voz passiva analítica. Então, para agora, eu só preciso que você saiba que ele é um termo integrante. Se a banca te perguntar se é essencial, você vai falar não. Se a banca te perguntar se é acessório, você vai falar não. Se ela perguntar se é integrante, aí você fala sim.
O agente da passiva é complemento de um verbo na voz passiva analítica. Já tinha escrito, né? Já tinha escrito isso. Na voz passiva analítica, sempre precedido da preposição por. Então, os alunos foram reconhecidos pela professora. Lá na nossa aula de vozes, você vai aprender que isso aqui está na voz passiva, porque a voz ativa seria assim, ó. A professora reconheceu os alunos. Se a professora reconheceu os alunos foram reconhecidos pela professora. E aí veja que a professora seria aqui sujeito da voz ativa. Só que dentro da voz passiva, ela age no reconhecimento. Só que ela age dentro de uma voz passiva. Então, pela professora seria aqui agente da passiva. Tá vendo? E tá aí os 4 termos integrantes. Os 4 termos integrantes. Vamos revisar os 4 termos integrantes? Ó, primeiro termo, deixa eu tirar isso aqui. Vou tirando, gente, porque para poder limpar o slide, tá? Deus começará algo, o despertar de um novo mundo, objeto direto. Nós precisamos de algo, do computador novo, objeto indireto. Isso aqui tá chamando de objetivo, porque é complemento, tá? Complemento objetivo direto. Objetivo indireto, tá vendo? Ó, complementar o sentido de certos verbos e certos nomes. Termos integrantes, complemento, objetivo direto. Ou o nome do termo é objeto direto. Tá vendo? Mas é um termo objetivo direto ou objeto direto. Ou o que mais também que a gente viu? Complemento verbal direto. Ou um termo objetivo direto. Indireto, né? Ou objeto indireto. Ou complemento verbal indireto. O complemento nominal, quem tem certeza de algo, né? E aí a palavra certeza que está pedindo o complemento da aprovação. E o agente da passiva, os alunos foram reconhecidos por alguém. Quem é esse alguém? Pela professora, iniciado aqui pela preposição por. Tá aí. E os termos acessórios, que são aí dispensáveis à construção de uma oração. Eu posso, inclusive, já que eu tinha colocado lá que os termos integrantes eles precisam estar lá, eu vou dizer que os termos essenciais precisam estar lá. Os termos integrantes, alguém pediu. Eu vou fazer um resumo disso aqui antes de terminar a aula. Alguém pediu e os termos acessórios eu posso tirar. Eu posso tirar. Tá aí. São dispensáveis à construção de uma oração. O adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto formam um conjunto de termos acessórios. Professor, e o vocativo? Gente, o vocativo não é nem essencial, nem integrante, nem acessório. Ele está separado ali no próximo slide. O adjunto adnominal é um termo sintático que determina, restringe o sentido de um substantivo, caracterizando, né? Aí o adjunto adnominal está para um substantivo concreto ou abstrato, tá? Concreto ou abstrato. Vou fazer para você muito em breve a diferença entre os dois. Então, ali, ó, a mulher de negócios abriu uma empresa. Esse A é artigo que acompanha a mulher. E você já sabe que todo artigo é adjunto adnominal. Abriu uma empresa, esse uma é também ali um artigo, né? Artigo indefinido, que acompanha a palavra empresa, que é um substantivo concreto, outro adjunto adnominal. Você sabe também que todo artigo é adjunto adnominal, né? Todo artigo é um adjunto adnominal. O adjunto adverbial é aquele advérbio. Lembra que eu falei que todo advérbio é adjunto adverbial? Ou uma locução adverbial, ou até uma oração adverbial, tá? Exerce aí a função sintática de adjunto adverbial. Então, a palavra certamente é um advérbio. Então, com certeza absoluta, é um adjunto adverbial. Todo advérbio é adjunto adverbial, a gente já viu isso. E o aposto, que a gente não tinha falado ainda, principalmente o explicativo, tá? Que é o que mais cai em prova. É um termo de valor substantivo que explica ou resume um termo antecedente. Então, você fala assim, por exemplo, a Janaína é bem pequena. Que Janaína que está falando? A professora de português e espanhol. Vocês não sabem, mas eu tenho, conta pra ninguém, 1,47. Deu pra ouvir? 1,47. Menos de 1,5, gente.
Ai, gente, mas acontece, né? Não tem problema. E eu que eu sou assim, eu sou pequena, mas eu sou brava. Que diz que as pequenas são as piores, é verdade. Sou casada com um homem gigantesco de 1,80 m, policial militar, mas eu falo pra ele, você é grande, mas você não é dois. Lá fora você manda, aqui dentro dessa casa quem manda sou eu. Pequenas são assim, tá? Você que é casado com uma pessoa pequena, você sabe. Tem namorada baixinha? Você sabe. Depois me diga lá no meu Instagram se a sua namorada baixinha também é assim. Janaína, professora de português e espanhol, é bem pequena. Então, gente, eu poderia só dizer assim, ó, siga no que eu quero mostrar. Ó, deixa eu ver se o marca-texto faz o que eu quero fazer. Não, não faz. Vai ter que ser a caneta mesmo. Vamos dizer que você tinha assim, ó, Janaína é bem pequena. Essa oração tá ou não tá já completa? Janaína é bem pequena. Tá, ó. Essa informação já é suficiente para você. Janaína é bem pequena. Ah, mas qual Janaína que você está falando? A Janaína que é bióloga? Não, menina, a Janaína que é professora de português e espanhol. Ah, tá, agora eu sei. Veja que o aposto explicativo, ele vem para não gerar ambiguidade sobre alguma coisa, sobre o conceito de alguém ou alguma coisa do tipo. Tá aí, 3 os termos acessórios. São termos que eu posso tirar. Você pode ver, ó. Se você fala assim, ó, vamos lá. Você, aí, ó. Você será aprovado. Precisa do certamente? Não precisa, é um termo acessório. Tem um papel semântico muito grande na oração, tá? Ele tem um papel semântico, não é que ele é descartável. Cuidado que chamar de acessório não significa dizer que é descartável. Ah, tanto faz. Não é um tanto faz. Os termos acessórios, eles fazem um papel semântico muito importante nas orações, mas, de fato, ele sintaticamente não faz falta, tá? E o vocativo? Que aí, gente, o vocativo não é termo nem integrante, nem essencial, nem acessório, tá? O vocativo é o termo que põe em evidência algum ser a quem se dirige, né? Indica a invocação de alguém ou de algo. O vocativo, gente, ele vem do latim vocare, tá? Tá branco, esqueci. Ele vem do latim vocare. Vocare, que significa chamar, pronunciar, invocar alguém, tá? E aí vem sempre separado por vírgula e pode se deslocar pela oração. Muito encontrado em textos injuntivos, em que o locutor do texto se dirige diretamente ao interlocutor. Então, por exemplo, senhores passageiros, apertem os cintos. Eu estou pedindo para os senhores passageiros apertarem os cintos. Muito cuidado, que vai ter gente que vai dizer que senhores passageiros é sujeito, tá repreendido. Se você já quiser adiantar um conteúdo aí no seu material, tá vendo essa vírgula aqui? Já anota aí. Jamais se separa o sujeito do verbo por vírgula. Jamais se separa o sujeito do verbo por vírgula. Então, senhores passageiros não pode ser sujeito. Senhores passageiros aí é o vocativo. Tô chamando. Você fala assim, ó, aluno, olha aqui para mim. Aluno, olha aqui para mim. Então você fala, aluno, olha para mim. Você tem aí, eu tô te chamando, né? Nesse momento que eu tô te invocando, chamando a sua atenção, eu estou fazendo um vocativo. Aí, aluno, vírgula, vocativo, olha aqui para mim. Aí o resto é oração, tá bom? Então, gente, a gente encerra aqui os termos da oração, né? Que são essenciais, integrantes ou acessórios. E aí eu quero que você saiba aqui quem que eles podem ser ligados, né? Quando um verbo pede, o termo vai ser ligado ao verbo. Quem são os termos ligados ao verbo? O agente da passiva, que aparece numa voz verbal. O objeto direto, que quem pediu foi o verbo transitivo direto. O objeto indireto, que quem pediu foi o verbo transitivo indireto. E o adjunto adverbial, que também vem ligado ao verbo. Você viu comigo lá na aula de termos da oração que o advérbio ele se liga a verbos, adjetivos e outros advérbios, né? Então, termos ligados ao verbo. E os termos podem também ser ligados ao nome, complementando um nome sendo solicitados por um nome, né? O predicativo, né, que ele vem ligado ao sujeito ou ao objeto, que são ali nomes, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O adjunto adnominal, como o próprio nome diz. O complemento nominal, como o próprio nome diz. E o aposto, que é um termo ali de valor substantivo, que sempre vem ali explicando, especificando um nome. Então,
Tá aí para você o diagrama dos termos ligados ao verbo e dos termos ligados ao nome. E antes de eu encerrar essa aula, eu quero muito falar sobre isso daqui, que é uma coisa que muita gente teme, tá, galera? Muita gente teme aí a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Finalizando isso aqui, eu só vou mencionar para vocês aqui a relação que há entre sujeito e concordância e a gente encerra esse bloco de teoria, tá? E aí teríamos aqui o seguinte, ó. O adjunto adnominal, ele é um termo que se difere do complemento nominal. Mas como? Vamos lá. O adjunto adnominal, ele é diferente do complemento nominal. Como, Jana? Vamos lá, vamos pensar nessa diferença. O adjunto adnominal, ele é um termo acessório. Certo? E o complemento nominal, ele é um termo integrante. Isso aqui pode parecer que não, gente, mas já é muita diferença. Porque o termo acessório, eu posso tirar, o termo integrante, alguém pediu. E eu vou estabelecer 3 critérios de distinção entre os dois. 3 critérios de distinção. Vamos lá. O adjunto adnominal, ele só acompanha. Acompanha. O complemento nominal, como o próprio nome diz, ele complementa. Beleza. O adjunto adnominal, ele acompanha substantivo, apenas substantivo. Dá para escrever tudo, então vou colocar substantivo, apenas. Então, se é apenas substantivo, são os dois substantivos, o concreto e o abstrato, tá? Substantivo concreto e o substantivo abstrato. Já o complemento nominal, ele complementa adjetivos, adjetivos. Que mais? Advérbios. O advérbio de base adjetiva é aqueles terminados em mente, tipo assim, ó, lindo, lindamente, correto, corretamente, fiel, fielmente, e também o substantivo. Só que só o abstrato. Só o abstrato. Isso a gente vai chamar de primeiro grau ou primeiro critério de distinção. Por que isso aqui, esse critério de distinção, ele é super importante? Porque se você tiver, por exemplo, se você tiver o seguinte exemplo, ó, boneca, ou melhor, a boneca linda da menina. E aí, será que linda é adjunta adnominal ou complemento nominal? Será que linda é adjunta adnominal ou complemento nominal? Bem, o linda não está para a boneca? Sim, boneca é um substantivo, não é? Concreto ou abstrato? Concreto. Então, só tem como ser adjunta adnominal. Tá vendo? Ó, a boneca da menina. É a da menina? Não. É linda da menina? Não. É boneca da menina. O da menina se liga à boneca. Boneca concreto ou abstrato? Concreto. Outra adjunta adnominal. Esse A não se liga à boneca? Boneca não é concreto? Outra adjunta adnominal, tá vendo? Então, se é substantivo concreto, você não tem o que pensar muito não, adjunta adnominal. Agora, se for um adjetivo ou um advérbio, você também não tem muito o que pensar. Por quê, professora? Presta atenção, criatura. O único momento que você pode ter dúvida é aqui, ó. Por quê? Porque tem nos dois, tá vendo? Mas se for substantivo concreto, acabou sua análise. Se for um adjetivo, acabou sua análise. Olha o exemplo, quer ver? Ó? Votei favoravelmente aos políticos. Aos políticos. Esse aos políticos, qual será a função? Vamos lá. Votei aos políticos? Não. É favoravelmente aos políticos? Sim. Então, aos políticos está para favoravelmente. E favoravelmente não é um advérbio? Então, se favoravelmente é um advérbio, isso aqui só pode ser complemento nominal. Por quê? Porque advérbio só tem do lado de cá. Tá entendendo? Por isso que é o primeiro grau de distinção. E quer ver uma coisa boa? Quer ver uma coisa boa? A maioria das provas você responde já com o primeiro grau de distinção. No primeiro você já consegue.
Mas aí eu não falei para você que pode surgir uma dúvida? E se o substantivo for abstrato? Ferrou? Ferrou não, calma. Aí a gente vai para o segundo grau de distinção. O segundo grau diz o seguinte, que o adjunto adnominal, ele pode ser preposicionado. Poder não é dever, se vier não tem problema. Pode ser preposicionado. Já o complemento nominal deve ser preposicionado. Tá aí. Um pode ser preposicionado, o outro deve ser preposicionado. Tá aí. Aí olha o que você tem. Se um pode ser preposicionado e o outro deve ser preposicionado, se vier sem preposição, acabou a sua análise. Por exemplo, vamos lá. Digamos que é o quadro verde está quebrado. Aí a banca vai te perguntar se verde é complemento nominal ou adjunto adnominal. E aí? Vamos lá. Primeiro que verde se liga a quadro. E quadro é substantivo concreto, então você já tem que circular adjunto. Para terminar, verde tem preposição? Não. Então acabou, adjunto adnominal. Porque esse termo ele pode ou não vir preposicionado, pode ou não. Mas o complemento nominal ele deve vir preposicionado. Professor, e se tiver preposição, por exemplo, em amor de mãe. E aí? Porque amor é substantivo abstrato. Então, na primeira, eu já não ajudo, isso já não ajuda. Por que que já não ajuda? Porque se é substantivo abstrato, tem aqui e tem aqui, beleza. A mãe não tem preposição? Tem. Então, pode ser aqui, beleza. E aí, professora, me lasquei? Não. Por isso que existe o terceiro critério de distinção. Terceiro critério de distinção. Se um pode ser preposicionado e o outro deve ser preposicionado, se tiver preposição, você vai para o último critério de distinção, que é o seguinte. O adjunto adnominal, ele é agente. Ou seja, ele tem a posse da ação. O complemento nominal, ele é paciente. Ou seja, ele sofre a ação. E com essa tabela, com esse quadro, você vai longe, viu, meu filho? Depois você me agradece. Depois você me conta que você acertou a questão da prova. Só com esse quadrozinho aqui, tá? Depois você me conta. Pode tirar o print do quadro. O adjunto adnominal acompanha um substantivo concreto ou abstrato. O complemento nominal complementa um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato. A dificuldade surgirá quando for abstrato. Então, você olha que o adjunto pode ser preposicionado e o complemento deve. Mas e se vier com preposição? Aí você vai olhar se é agente ou paciente. O adjunto é agente, o complemento é paciente. Quer ver? Tá aqui. Amor de mãe e amor à mãe. Amor são substantivos abstratos, droga. De mãe tem preposição? Tem. E a mãe? Também. Aí o que você vai observar? Quando for complemento nominal, já que ele é paciente, você consegue transformar numa locução de voz passiva. Professora, eu não aprendi isso ainda, mas você vai ver que intuitivamente você vai conseguir fazer. Quer ver, ó? Amor de mãe. Quando eu falo amor de mãe, a mãe ama ou a mãe é amada? A mãe não ama? O amor de mãe é importante para as crianças. A mãe ama ou é amada? A mãe ama. Então, ela age no amor ou sofre? Ela age. Se ela é agente, adjunta adnominal. Em amor à mãe. O amor à mãe é importante para os filhos. A mãe ama ou ela é amada? Gente, a mãe, ela é amada. Se ela é amada, ela é paciente. Você pode escrever assim, ó. A mãe é amada, tá aqui a locução, tá vendo? Se a mãe ela é amada, ela é paciente. Então aqui você tem um complemento nominal. É isso, ó. Presenciei o assalto da quadrilha. Assalto é abstrato. Da quadrilha veio com preposição. Ao banco também, você vai ter que analisar.
O assalto da quadrilha. A quadrilha assaltou ou ela foi assaltada? A quadrilha assaltou. Então, se a quadrilha é agente do assalto, da quadrilha é adjunta adnominal. Mas em assaltei o banco, você não pode dizer assim que o banco foi assaltado? Tá vendo como você consegue colocar? Se o banco foi assaltado, complemento nominal, porque ele sofreu do assalto. É isso. Sempre você consegue construir aqui uma voz passiva. O termo, ele é paciente. Por isso que você consegue jogar na voz passiva. Ó, fui ver a invenção do cientista. Tá aqui. A invenção do cientista. Da quadrilha aponta para assalto, aqui também. Aqui para amor e aqui também. Invenção do cientista. Pergunte, o cientista inventou ou o cientista foi inventado? Gente, o cientista inventou. Então, ele é agente, adjunta adnominal. Invenção do rádio, tá aqui, do rádio para invenção. O rádio inventou ou o rádio foi inventado? O rádio foi inventado, complemento nominal, porque é paciente. A pergunta do repórter foi insensível, tá aí, ó. A pergunta do repórter foi insensível. O repórter perguntou ou foi perguntado? O repórter perguntou, ele é agente da pergunta, adjunta adnominal. O repórter, tá? O termo em negrito. A pergunta ao repórter foi inesperada. E aí, o repórter perguntou ou foi perguntado? Alguém perguntou alguma coisa para ele, isso foi inesperado para ele. Então, ele sofreu uma pergunta. Ó. O repórter foi perguntado, complemento nominal. Nunca mais você vai esquecer. E aí eu quero, por favorzinho, essa tabela eu suei muito para fazer com que ela saísse. Foi como eu consegui aprender a diferença entre adjunta adnominal e complemento nominal. Vai ser muito legal se você for lá no meu Insta rapidão, @prof. Janaína Souto, falar assim, prof, aprendi adjunta e complemento, ou prof, não aprendi ainda, me dá mais alguns exemplos. Eu quero muito conhecer vocês, gente. Vamos tentar fazer com que essa aula online seja quase um presencial. Eu quero ouvir você, eu quero que você me conheça, quero conhecer a cara de vocês também. Eu acho muito legal a gente fazer isso no online, já que não estamos perto um do outro, né? Então seria muito interessante, perto um do outro. Seria muito interessante se você fosse lá. Eu vou ficar te esperando, né? E me conta aí o que você achou desse quadro e se ajudou você nessa aula. E agora sim, para a gente encerrar, vamos só observar aqui em relação a sujeito e concordância, os sujeitos que eu mostrei para você, né? Sujeito simples, Paulo comprou uma bicicleta, quem comprou uma bicicleta foi o Paulo, um núcleo para circular. Os pequenos meninos estão brincando no quintal. Quem estão brincando no quintal? Os pequenos meninos. Tudo isso é sujeito. Mas quem é o núcleo? Ah, é pequenos. Não, gente, o núcleo não é pequenos. O núcleo é meninos. Porque meninos que é o substantivo. E o substantivo é que nasceu para ser núcleo. Camila, mais uma corzinha, né? Camila e Lorena fizeram doces na festa. Quem fizeram doces na festa? Tanto a Camila quanto a Lorena. Então, você tem aqui um sujeito composto. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Quem fizeram isso? A professora e os alunos. Núcleos, professora e alunos. Sujeito composto. É aqui que eu falei para vocês que ia dar mais um exemplo. Ó, vou colocar assim, ó. Ana e Joana chegaram. O sujeito composto está antes do verbo. Concordância obrigatória no plural. Mas se você joga para frente, você pode colocar assim, ó. Chegaram Ana e Joana, e você está concordando com os dois, mas também é possível dizer chegou Ana e Joana. E aí você está concordando só com o mais próximo, que é Ana, tá? Então aqui você tem um sujeito anteposto, e aqui nas duas de baixo você tem um sujeito posposto. Quando o sujeito é anteposto, a concordância é obrigatória para o plural, e com o sujeito posposto, você pode jogar tanto no plural quanto no singular. Beleza? Mas claro, gente, isso aqui só é possível jogar no singular porque o sujeito está no singular. Aqui, ó, Ana é singular. Como assim, Jana? Assim, ó, como é que você vai dizer chegou alunos e professores? Tem como fazer isso? Não. Por mais que dessa vez o sujeito esteja depois, tem que ser chegaram, porque aluno já está no plural, entendeu? Então tem que ficar de olho nessas possibilidades aí. Sujeito oculto, estamos muito orgulhosos de você. Quem estamos muito orgulhosos de você? Nós. Deixei minha chave em casa. Quem deixei minha chave em casa? Eu.
Sujeito indeterminado. Esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceu de trancar a porta? Não sei. Verbo na terceira do plural, não sei quem é o sujeito. Precisa-se de vendedores. Quem está precisando de vendedores? Não sei. Veja que aqui, ó, alguém está precisando, mas eu não sei quem é. Não sei. Alguém. Verbo aqui, ó, verbo transitivo indireto, mais o se, que é índice de indeterminação do sujeito. Sujeito inexistente. Há muitas pessoas, há muita gente na praia. O verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Faz 3 anos que estudo nesta escola. Verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Sujeito inexistente. E o sujeito oracional, tempo decorrido, tempo que passou, tá? E o sujeito oracional é um sujeito em forma de oração, né? Praticar exercícios frequentemente é uma oração que é sujeito de é bom para a saúde. É isso que é bom para a saúde. É preciso que se estude gramática, ou seja, que se estude gramática é preciso toda a oração com função de sujeito aqui, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um resuminho, né, de como que seria esses sujeitos para você. Agora, no próximo bloco, você vai fazer uma maratona de questões sobre termos da oração, uma maratona específica aí para a sua banca, que já está tudo bem organizado, e a gente vai fazer específico para a sua banca, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí, porque tem mais Janaína Souto para você, agora com a sua maratona de questões, tá? Um beijo bem grande no seu coração e a gente se vê já já. Até mais. Tchau! Finalizamos mais uma aula de português e eu falei pra você que ia valer a pena, né? Então já pode dar um check na sua aula de concordância. E lembrando que esse curso não ficará disponível aqui no YouTube. O que você precisa fazer? Tocar no link da descrição e adquirir o curso completo para ver, rever quantas vezes for necessário. E aí, bora pra próxima aula?